Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Estamos de volta. Liminha, e aí, meu amigo, como você tá? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Essa última semana eu tive um compromisso comercial que não era comercial, mas estamos de volta. Rapaziada, mais um EP pra vocês. Você que tá aí na sua casa, você que tá ouvindo no seu celular, fazendo seu treino aí no Spotify. Fiquem ligados que hoje... Liminha, eu tô ficando... Eu acho que se a gente for fazer um ranking aqui de convidados, as mulheres estão passando o carro na gente. Sim. Então, eu acho que veio uns caras aí brabo que falaram com a gente, mas ultimamente, mulherada, vocês estão de parabéns, não é puxação de saco. Então, fora que vocês estão correndo muito, vocês estão fazendo... Vocês evoluíram em tudo aí, em tudo. Vocês queriam independência, vocês conseguiram e vocês estão passando o carro na gente. A gente era dependente de vocês, agora então, eu acho que, sei Tem lá... nem disputa. Não tá dando, não tá, a real é essa. Rapaziada, a gente trouxe uma convidada muito especial pra vocês aqui hoje. Ela tem carinha de nova, ela é nova, porque eu fiquei sabendo a idade dela agora, me assustei. Mas ela já fez tanta coisa, já estudou tanto, que não parece que ela tem essa idade. Então, hoje a gente vai falar muito de esporte, muito de saúde, muito de performance, alimentação. Eu acho que tem muita coisa bacana que ela pode trazer pra gente aqui, que vai agregar bastante aí na vida de atleta amador ou profissional que vocês têm aí. Então, peguem a pipoca de vocês. Se tiver frio, pega um cobertor aí pra vocês não ficarem com frio e desistirem da gente. Mas fiquem ligados que vai ter muita coisa bacana. Roda a vinheta aí, Liminha. Bia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Buraco no Asfalto. Prazer receber você. Estava tentando marcar, a agenda dela né? A dela, acho que foi a nossa dessa vez, né? Foi a nossa. Pior que não foi ela que enrolou a gente, Não, né? não, Fui eu que enrolei ela, né? Foi a gente que enrolou os dois. Foi, né? Você também, né? Sim. Então, Bia, seja muito bem-vinda ao Buraco no Asfalto. Prazer te receber. Desculpa a enrolação. E vamos lá falar um pouquinho de corrida, esporte, saúde. Seja bem-vinda. Fala, galera, tudo bem por aí? Bom, como eu sempre digo, né? Alô, alô, runners! Bom, muito obrigada pelo convite. Fico bem contente de ter dado certo, né? Ainda bem que deu certo. E como ele disse, né, Beatriz, eu sou médica. E a gente vai falar bastante de corrida e de saúde, porque além de médica, eu sou também corredora. Ótimo. Então, galera, vocês estão vendo, a gente gosta de trazer profissionais relacionados à saúde que praticam o nosso esporte. Porque isso, Bia, é uma coisa que eu comecei a pesar muito pra mim, assim, nos últimos anos. Porque a gente sempre, óbvio, passa com, né, cardiologista, nutricionista, ortopedista. Só que antes eu não tinha esse foco de passar com médicos que praticavam corrida de rua. E eu sentia muita dificuldade, assim, de alguns feedbacks. Porque, assim, um exemplo, eu passei com um nutrólogo uma vez, só que ele era muito focado em musculação. Aí, tipo assim, às vezes eu tentava passar uma necessidade que eu tinha e ele tinha um viés, assim, muito de academia, assim. Ele não tinha muita noção do que eu passava no dia a dia. Aí eu tive uma virada de chave. Eu falei, putz, eu vou começar a procurar médicos que correm. Porque eles entendem a dor que eu tô passando no dia a dia. Então, cara, legal você tá exercendo uma profissão que você gosta e também correlacionado ao esporte que você gosta e pratica muito bem. Então, vamos começar falando. Se apresenta pra galera quem é a Bia, como a Bia conheceu o esporte, como a Bia entrou nesse mundo da medicina, se era uma paixão sua desde pequenininha, ou se você adquiriu conforme você praticou esporte, ou você começou a praticar o esporte por causa da medicina. Então, conta um pouquinho. Boa. Quem é a Bia pra galera aí. Boa. Na real, que no ensino médio, assim, eu não tinha muita noção do que eu queria. Eu decidi ir lá pro finalzinho, quando pessoas da minha família me influenciaram por ficarem doentes, assim, não tenho médicos na minha família. E aí eu optei pela medicina, mas era bem difícil esse processo do vestibular. Então, antes da medicina mesmo, eu passei em medicina veterinária na Unesp de Botucatu. Cheguei a fazer 2 meses, não gostei, fui embora. Saí, prestei mais um ano de vestibular, passei na USP em Direito. Meu pai queria que eu fosse juíza. Fiz 3 meses. E lá eu já fiz um pouco de corrida pela São Fran, né? Eu cheguei até a competir por eles, mas Direito, que era o meu curso, eu não queria nem saber. Saí e falei, quero ser médica e acabei passando na faculdade, estudando sozinha em casa, porque eu já tinha feito 3 anos de cursinho naquela época. Passei na ABC, onde é a faculdade que eu me formei médica.
E lá, eu não tinha o contato com a corrida antes, né? Eu tive esse primeiro contato na São Fran, no atletismo deles. E aí, as medicinas são bem fortes. Quando você entra nessa questão de competição entre calouros, entre outras faculdades. Então, ali no primeiro ano, eu já fui chamada para fazer algumas seletivas. E eu não passei na seletiva do atletismo. Eu não passei na seletiva dos 100 metros. Eu não passei na seletiva do salto em distância. Eu fui chamada para ficar no arremesso de peso. E eu não me identifiquei muito. Eu acabei ficando no futsal, quando eu era caloura. E aí, eu passei o primeiro ano da faculdade treinando futsal. E quando chegou na minha intermédia, eu nem estava fazendo parte da equipe do futsal. E eu vi a equipe do atletismo chegando, assim, sabe? E foi um momento mágico, que eu olhei aquela equipe chegando cheia de medalha, de troféu. E eu falei, nossa, que legal isso, né? O que é esse mundo dessas pessoas que estão correndo, estão chegando assim tão felizes, estão super se destacando e tá todo mundo querendo fazer parte disso. Foi uma energia muito grande. E aí, eu fui embora da Intermed, no meio da Intermed. Que, assim, é uma competição mó legal, que todo mundo quer ir. E eu fui embora pra treinar. Porque eu fui embora com uma decisão de que eu ia voltar no ano seguinte competindo. Como atleta no atletismo mesmo. E aí, foi uma virada de chave da minha cabeça que eu ia fazer parte disso. Foi um pouco difícil no começo, porque como eu não tinha feito parte como caloura, nas medicinas é um pouco difícil você entrar depois, né? Então, quando eu entrei no segundo ano, eu não estava tão inserida na minha equipe. Então, as pessoas já treinavam entre elas, eu era bem nova, só que o pessoal da minha sala já não era tão unido a mim, porque eu já não tinha feito parte, eu fiquei meio sobrando. E isso me dava mais força, porque eu pensava assim, eu venho aqui no meu almoço, né? Então, eu ia para a faculdade de manhã, treinava no almoço, ia pra faculdade à tarde e treinava de novo à noite, uma musculação, um fortalecimento. E eu pensava, eu treino 2 vezes no dia, eu venho pra pista, ninguém fala comigo, a minha técnica tem que dar atenção pra 60 pessoas, então é difícil, eu realmente tenho que buscar as coisas. Então, se for fazer isso, eu vou fazer bem feito. Porque eu me lembro que eu entrei aqui pra daqui 1 ano eu competindo. Naquela visualização de imagem com aquela galera chegando, aquela energia. Então, todos os dias que eu entrava na pista pra aquecer, eu repetia assim pra mim. Hoje, eu tô vindo aqui treinar e essa equipe não quer que eu esteja aqui, eles não precisam de mim. Tinham meninas muito melhores, as mais velhas, assim, eram só 2 vagas e devia ter, na época, sei lá, umas 6 meninas boas. Eu era, sei lá, a 8ª, 10ª opção. E eu pensava, hoje eles não precisam de mim, mas eu vou treinar tanto e eu vou ser tão boa que um dia essa equipe vai pedir pra eu correr por eles. E, tipo, eu vou concretizar isso. E eu repeti isso durante 1 ano. Eu treinei 1 ano sozinha, que foi o meu segundo ano da faculdade. Teve um dia que teve uma seletiva pra compor os heavies e uma das meninas do revezamento B ficou doente e apareceu uma oportunidade pra eu fazer o heavy B, a seletiva. Do heavy B, assim, que nem, né, tinha um A ainda, enfim. Fui lá e fui ok. Na seletiva, recebi uma vaguinha ali. Daí, foi uma oportunidade de eu começar a poder competir como uma reserva, se os reservas não pudessem. No segundo ano. E aí, já treinando, e naquele negócio de eu fazendo dieta, e eu indo, e eu correndo, e eu buscando, virei 3º ano da faculdade. Então, ó, já tinha treinado 1 ano. E aí, todo mundo de férias, churrasco, aquela coisa de medicina, e eu treinando. Só visualizando, vou fazer, eu vou concretizar, não sei o quê. Como já era 3º ano, deixaram eu fazer a seletiva. No dia, acho que era 2 de fevereiro, quando eu já era 3º ano, no dia da seletiva, eu ganhei a seletiva em primeiro. E nesse dia, eu ganhei uma vaga para os 100 metros e eu entrei para o revezamento A. Nesse ano, eu ganhei 10 pódios nos 100 metros. Caraca! Me federei à equipe de americana, virei atleta federada. Batemos o recorde da intermédia do revezamento. Ganhamos a intermédia masculino e feminino geral. Ganhamos o geral da medicina BC. E o dia que eu cheguei no meu alojamento e tava, tipo, todos os veteranos da minha faculdade e os velhos dos velhos, assim, vários anos, que eu sou turma 48, esperando a gente, foi a hora que tudo fez sentido. Que eu olhei e falei, cara, eu treinei tanto que eu concretizei. Que hoje essa equipe quer que eu esteja aqui. Eu me sinto parte disso, entendeu? E não pelo fato assim, mas você quer correr pra falar que você tá correndo. Não, porque eu olhava as pessoas e
isso fez muito frutos, porque eu fiz amigos, então as pessoas já me notavam, a minha técnica falava muito mais comigo, eu puxava as mais novas, as mais velhas viraram as minhas amigas, então foi um sentimento de união, de conexão. E no meu 4º ano eu já tinha sido vinculada à Nike, então eu já era embaixadora universitária na época. Caramba, que legal. Eu já estava me federando por Assis, que era uma equipe mais séria, recebendo Bolsa Atleta. Eu já tinha ganhado no 4º ano 50 pódios nas provas de 100, 200, 400. Os 2 heavies, 100 e 4 por 100 e 4 por 400. E assim, pra mim, eu nem ia fazer residência. Eu ia seguir a carreira de atleta. Porque você tava com tudo planejado, assim. Você conseguiu Sim. muita coisa que muito atleta profissional consegue. Demora muito tempo pra conseguir, eu imagino, né? E assim, eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria, que era engajar, assim, crescer no esporte, sabe? Então, você ia nas festas? Meu, eu ia, mas eu nem me importava de, na sexta, ir embora um pouquinho mais cedo, porque eu queria treinar Treinar no sábado. sábado. Nunca fui de beber, não gosto. Quem me conhece sabe, eu nunca fui de, sabe? Eu sempre fui bem certa nas coisas de comer e de fazer pelo meu estilo de vida, não porque a corrida me fez assim. Pelo contrário, eu era assim e a corrida casou bem com isso. E aí, no meu 4º ano, eu me desenvolvi e marcas vieram, né? Então, marcas de suplementos, marcas de esporte, fui me destacando. E aí, nessa virada do 4º pro 5º, eu tinha tudo pronto, vários contratos, eu já ia seguir essa carreira meio de atleta, a faculdade ali eu ia virar pro internato, que a gente fala, que a gente começa a ir pro hospital e tudo mais. E eu tava pensando, né, nossa, então talvez eu me forme médica e eu vá pro exército, que minha família tem um pouco de tenente, assim, então poderia ser um caminho, vou continuar e tal. Mas aí veio a pandemia. E aí, cara, tudo fechou. Parou tudo, né? E eu tava assim, quando eu virei 5º ano, era fevereiro, março, pronta, lapidada, assim, pra começar as competições todas que eu já tinha fechado. Então, eu já tava, ou aquela época de polimento e tudo mais. Meu, a pandemia foi um balde de água fria, assim. Eu vivi, acho que os 50 primeiros dias fingindo que não tava rolando, treinando normal, do tipo, não, vai passar, calma, as pistas todas fechadas, academias fechadas, e eu em casa, rodando na rua, correndo sozinha, enfim, vai passar, vai passar. E nessa época eu morava com 2 amigas que faziam atletismo comigo, né? Me chamaram e falaram assim, Bia, é o seguinte, faz 50 dias que o mundo está Parou, vivendo uma pandemia, você está no internato, você vai se formar médica e eles precisam de médicos para ajudar no hospital. Então, tipo, põe o pé no chão e, tipo, ajude, sabe? Porque as pessoas Vão precisar, né? estão precisando de você em outros lugares agora. A corrida, você fez sua parte, foi muito legal, mas não tem Tá em mais segundo isso plano agora, agora, né? No ponto do momento, essa era a melhor opção. Ou seja, foi um balde de água extremamente gelada pra você, assim. Foi um momento ali que doeu e eu meio que até... Na época, eu lidei de uma forma assim, não vou pensar isso agora, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque realmente eu ia virar médica, eu precisava desse conhecimento, né? E aí virou uma chave na minha cabeça, que eu conhecia a medicina do esporte, que eu falei assim, ok, eu não vou ser atleta. Não tinha mais como, não tinha futuro, perspectiva no momento, né? Ninguém sabia o que ia ser naquele cenário. Só que aí eu conheci uma especialidade na medicina que cuida do esporte, que cuida de atleta, que cuida de gente que corre, que quer começar a atividade. Daí eu falei, pronto, então eu não Unir vou... útil ao agradável. Não vou, então, correr um monte, não vou ser atleta, porém, eu vou ser médica, eu vou ajudar aqui na pandemia, eu vou pra linha de frente, vou lá no hospital e vou ser especialista nisso. E aí, eu deixei o atletismo como hobby, foquei na pandemia, atendei em ajudar os meus preceptores da faculdade e tudo mais, e comecei a estudar muito pra prova da residência, que é uma prova difícil, né? Fiz 2 anos de cursinho e falava, vou terminar o 6º ano e eu vou passar na prova de residência. E aí, acabei, me formei médica e já entrei no meio Direto do esporte. na residência. E aí, foi assim que eu entrei. E o esporte, até assim, né? No finalzinho, foi voltando. E as pessoas vieram me chamar, né? Agora que tá voltando, você não quer correr, tem oportunidade. Isso em pista de novo. E eu cheguei até a competir, mas, os tempos eram tão distantes, assim, eu já nem era mais aquela corredora. Os planos eram outros, né? E aí, foi até que eu fiz essa transição pro endurance. Que eu até já contei uma vez. Eu vi um menininho lá do fundo da minha equipe correndo com um gelzinho.
de carboidrato. E, como eu era dos 100 metros, eu nunca suplementava gelzinho. Não dá nem Malto, tempo. sei lá. Sabe, meus treinos eram, sei lá, 6 de 150, 4 de Era 200. mais explosão mesmo, né? Cara, daí eu olhei aquele gelzinho, eu achei tão linda a embalagem, assim, sabe? Parecia um docinho, todo colorido, tão bem feito. Falei, nossa, que gostoso, né? Olha, de caramelo, de chocolate, vários sabores, eu não conhecia. E aí, quando eu vim pro Endurance, eu falei assim, eu quero correr 1 hora. Daí as pessoas, mas de onde você tirou isso que você vai no primeiro treino correr 1 hora? Eu falei, eu não sei, mas eu quero correr 1 hora porque falaram que pra tomar o gelzinho é mais que 1 hora e eu quero correr para tomar o gelzinho. Então, juro, os primeiros treinos, eu só falo assim, eu vou correr 1h10. Porque Só quando pra der... tomar o gel. Essa eu acho que é inédita em mim. A primeira pessoa que fala, qual o motivo que você começou a correr prova de endurance? Porque eu queria tomar um gelzinho. E aí eu fui descobrindo assim, marcas... e gominhas, e waffle, e toma em pó. Eu falei, gente, isso é um mundo, isso é um universo. E aí virou a chave total. Eu falei, eu quero fazer endurance, eu quero estudar nutrição esportiva. E aí foi que eu... Caralho, que da hora. Porque, assim, geralmente a galera que vem aqui, Bia, assim, você é óbvio que é um perfil diferente, porque você já tava meio que dentro da área da saúde, então você tem uma vertente, seus hábitos alimentares já eram bons, você não bebe. A maioria da galera é o inverso, né? Eles fazem o caminho inverso. Eles começam a levar uma vida péssima. Não péssima que eu falo, com hábitos mal planejados. E chega uma hora da vida que você fala assim, putz, eu não posso continuar levando essa vida, porque senão não vou ter filho, não vou ver meus filhos crescerem. E a galera muda, conhece a corrida, conhece o triatlon, conhece a bike. E muda e acaba se tornando saudável. Um pouco mais saudável. Como foi essa migração pra você, assim, tipo, Porque é muito diferente. Eu falei isso eu acho que foi com o Ademir, quando ele veio aqui. Eu tive uma experiência com pista em 12 anos de corrida. Que foi agora, recente. E, cara, eu achei animal, assim. Achei muito louco correr em pista, assim. Tipo, porque ao mesmo tempo que... tipo, uma adrenalina enorme. Eu nem competi, eu corri pista, treino. Eu fiquei quebrado no dia seguinte, assim. Quebrado. Tipo assim, acho que eu tinha 12 de 400. Os primeiros 5, cara, eu tava fazendo uns tempos que eu falei, caralho, eu nunca fiz esses tempos. E, tipo, nos últimos eu morri depois. Você fez tênis? Tênis de placa ainda. Então, beleza. Mas eu achei animal, assim. E como foi pra você fazer o caminho inverso? Porque geralmente a galera começa na rua e depois tem um conhecimento de pista. E eu já tive contato com uma outra pessoa, o Adriano Bastos, que começou muito na pista e depois migrou pra rua. E ele falou que os benefícios pra ele foram enormes, assim, tipo, de correr rua. O que você sentiu, assim, de sair de um esporte de corrida rápida, que é uma coisa mais explosão, e migrar pro endurance, que é bem diferente, né? Tanto sua ótica como atleta, quanto sua ótica como médica também. Tá. Nossa, eu vou falar que foi um pouco difícil essa transição, porque por mais... Olha que engraçado. É a mesma modalidade. A modalidade é corrida. Só que é tudo diferente. A corrida da velocidade é uma corrida que a gente fala que é pra frente, né? Então, é joelhão alto, é uma corrida rápida, intensa, que você dá o seu 100%, é reação, é explosão, é coração na boca o tempo todo. Aí, você vai pro endurance, que é a contramão, que é, né, o que a gente fala de pé lá atrás, né? É uma corrida tranquila, que você vai gradual, ganhando ali um pouquinho de velocidade até você encaixar o movimento. É um movimento total inverso mesmo, sabe? A posição do corpo, né? A biomecânica que a gente fala da corrida é outra. O que você usa até para correr, né? Quando eu corri os 100 metros, eu usava sapatilha para você forçar essa pisada do antepé, né? Os pregos e tudo mais. Na corrida de rua, não. São os tênis. Para você também usar o antepé, mas eventualmente correr com o pé todo, né? Dependendo do jeito que você corre. Então, esse primeiro momento eu sofria demais, porque eu não era habituada a ter até essa 1 hora de treino total em movimento, né? Muito do que a gente fala do nosso longo é realmente 1 hora que você vai estar correndo. 1 hora, pra mim, era... Eu chegava, alongava, a imobilidade, né? Os meus tiros mesmos eram, sei lá, 6 minutos, porque eram 3 de 200 e saída de bloco e reação. Eu tinha muito treino de reação, né?
Então, esse começo era difícil, porque falando assim, Bia, hoje você vai fazer, então, uma rodagem de 12 quilômetros. Eu tô animada, né? Ah, então tá bom, então vamos. Aí, o primeiro quilômetro, eu arrasava, assim, vup, rapidona, pá, nossa, pace lá arrasando, cabelo voando, nossa, tô amando. Meu, chegava no quilômetro 3, morta, eu não aguentava mais. Eu falava, gente, tô muito cansada. Quebrava. Uhum. Quebrei, assim, acho que os primeiros 4 meses, todos os treinos. Aí eu queria andar, mas aí eu andava e eu recuperava, né? Porque os 100 metros você recupera rápido. Aí eu, então vou de novo. Daí não, mas, sabe, tá acabando o treino. Eu falei, não, então eu vou começar o treino de novo, né? Porque eu recuperei. Daí eu não conseguia assimilar isso, entendeu? Que era outro treino, era outro tipo de forma de correr. Uhum. Então, eu tive que não só treinar o meu corpo, eu tive que treinar a minha mente. Principalmente em prova. Gente, quantas provas! Eu ia lá na largada, lá de primeira, e todo mundo, animada. E todo mundo fica meio que pulando, né, dando uns tapas. Vamos. E eu lá no meio, né? Juvenil de tudo. Vamos, gente, vamos todo mundo. Meu, saía o pelote, eu atrás. Aí dava 2 quilômetros, eu olhava o relógio e falava, meu pai do céu, falta mais 8, não tem como. Tô muito cansada. Porque não sabia dosar a energia, sabe? Nessa época, quando você começou a correr corrida de rua, você demorou quanto tempo pra começar a encaixar uns pódiozinhos? Porque teve toda essa época de transição sua. Porque é exatamente o que eu fiquei pensando. Pô, uma pessoa que vem de pista, que tá acostumada a correr pra explosão, correr uma corrida curta, rápida. Cara, a pessoa vai quebrar no primeiro quilômetro, porque ela vai se empolgar, vai sair a milhão e depois acabou o gás. Quanto tempo você demorou pra adaptar seu corpo e entender que realmente era um outro mundo? E quanto tempo você demorou pra adaptar isso e começar a pegar os pódios? Porque a gente sabe, quem não conhece a Bia, depois a gente vai deixar o perfil dela aqui na descrição do vídeo. Ela corre muito rua, corre muito, tem vários pódios já também. Então, quanto tempo você demorou pra fazer essa adaptação? Então, ó que engraçado, você falou adaptação de corpo, né? Esqueci de falar isso. Nos 100 metros, eu era muito mais pesada. Eu pesava ali em torno de 65, 66, bem musculosa, né? Naquela época eu tinha uns trapézios, uns braços, né? Porque eu tinha que me equilibrar na saída do bloco. Quando eu entrei no Endurance, assim, comecei a fazer esses longos, eu murchei, que a gente fala, né? Que você acaba não perdendo todo o músculo, mas é um outro tipo de fibra, Sim. né? E aí eu comecei a pesar 56,5, Caramba. 57, muito levinha, assim, né? Perto do que eu era. É realmente uma adaptação de tudo. E quando eu entrei na minha assessoria, eu cheguei pro meu técnico e falei assim, eu quero fazer maratona, né? Porque olha como a gente vem leigo, né? No esporte, quando a gente não conhece. Eu falei assim, vou correr, então corrida de rua é maratona. Ele, não, veja bem, sabe, você tá vindo de uma corrida diferente, então a gente tem que dar uma coisa chamada volume, você tem que rodar, eu não sabia esses termos, rodagem, longão, isso não existia pra mim, era pista, tiro, sapatilha, bloco, eu fui assimilando, pace, isso não tinha pra mim, era tudo cronômetro, né? Daí eu falei, então 42 não vai dar? Então, 21. Assim, sabe? Vamos trocar então aqui. Como se fosse pouco. Daí ele, não, você não tá entendendo. Você realmente tem que treinar o seu volume. Aí ele me falou uma frase assim, um bom corredor de 10 se adapta a várias velocidades e várias distâncias. Então, vamos te treinar para os 10 quilômetros. Daí eu achei uma distância justa, né? Porque, embora eu não tivesse feito provas e nada assim, eu achei que ele tava fazendo sentido o que ele tava me falando na hora. Treinei esses 10 uns 6, 7 meses, sofrendo muito. Eu falava assim pra ele, dor no coração, nos treinos, assim, coração cansado, sabe? Porque ainda era muito pra mim. E quando eu ia competir, eu ficava, na minha categoria, entre 10ª, 9ª, já tinha ficado em 6ª. Então, assim, era perto, mas eu sentia que eu dava muito, eu me esforçava muito, assim, eu realmente não tava tão fluido ainda. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu gosto, eu acho que vai rolar, mas eu ainda não tô pronto. Só que tem 5. É metade, e a primeira metade eu faço bem, né? É um pouquinho menos. O que você acha da gente dar uma oportunidade? Da gente descer esse degrau, né? Tudo bem, a gente dá um passo pra trás. Ele aceitou.
Aí eu acho que eu falei essa proposta pra ele lá em setembro do ano passado, mais ou menos. Aí treinei em setembro, outubro, novembro, né? Conciliando ali com o hospital e tudo mais. E acho que a minha primeira provinha foi no final de novembro já. Do ano passado? É. Caramba. Porque esse mês faz um ano que eu entrei pro Endurance, né? Exatamente um ano. Faz um ano de MPR. Então é bem recente, então. E eu amei os 5. Eu amei muito, porque é um pouco de tudo. É um pouco do Endurance, pode tomar gel nos treinos, nos longos. Você tá vendo? O negócio dela é o gel. Por isso que ela quer fazer maratona, porque na maratona você toma uns 6. É por isso que ela quer. E, tipo, pode sair rápido. Eu só ainda estou saindo muito rápido, né? E eu tô fazendo sprint muito negativo ainda, eles falam, né? Eu ainda tenho que adaptar minha mente. Mas eu adorei, porque é um meio termo na minha cabeça. Sim. Então, gostei. Você já conhecia esse mundo de corrida de rua? Quando você tava na faculdade treinando na pista? Ou você ficou meio que... Porque é um choque pra gente, quem não conhece a corrida de rua... E vai numa prova. Tipo assim, hoje a primeira coisa que eu falo, eu quero começar a praticar um esporte. Eu falo, a pessoa, vamos escrever uma prova. Não, vai na USP. Ou no Parque Ibirapuera, mas vai na USP um sábado. Só pra pessoa ver o que é. Então, tipo assim, se você for na USP um sábado hoje, pra quem não corre e tá assistindo a gente, você já fica, tipo assim, não tem como você, pelo menos, andar. A pessoa vai lá, vou ver. É. A pessoa vai querer andar. Porque é muita gente no mesmo, tipo... na mesma sinergia, pensando na mesma coisa. Então, como você tinha conhecimento de que tinha essas provas de rua, que era um movimento grande, ou não? Foi tipo assim, putz, eu comecei a treinar e vi que esse negócio do Endurance é um negócio grande também. Não tinha noção nenhuma, porque, na faculdade, quando eu entrei, eu já nem sabia o que era atletismo, né? Eu entrei lá na São Fran me falou um pouco, no direito. Aí, quando eu entrei, foi até numa competição da São Francisco que eu achei a medicina ABC, né? E eu falei, olha, eu acho que eu vou acabar passando ali na faculdade e tal. Daí, quando eu passei na faculdade, eu entrei em contato com o atletismo, que eu não conhecia. Pista e tudo mais. Mas o meu universo era os 100 metros. E não tinha por que eu ir correr na rua, né? Dentro do atletismo, a gente divide ali entre velocistas, prova de campo e os fundistas. Os fundistas chegavam a treinar na rua, mas eu não ia no treino, né? Porque o meu treino era na pista, sapatilha, bloco, enfim. Eu comecei a tomar ciência ali quando eu comecei a me envolver mais nos projetos da Nike, né? Que tinha uns treinos no Ibirapuera. E quando a Nike também fez um projeto no universo universitário dos embaixadores, de uma corrida noturna na USP, que eu tinha a função de recrutar na minha faculdade pessoas que nunca tinham corrido 5 quilômetros e fazer o convite para eles virem correr com a gente, né, esses 5 quilômetros. Mas foi muito rápido, foi uma experiência meio pontual, assim. Foi mesmo quando eu me formei e tive contato na minha residência. Os meus chefes já corriam na MPR, aí foi daí que eu recebi o convite para participar dessa assessoria, que eu fui conhecendo. Foi um momento muito de real conhecimento, de mágico, assim. Porque eles falam assim, Bia, você vai na USP no sábado. Daí eu falava, por que eu iria? Vai fazer o quê lá deles? O treino. Daí eu falei, mas por quê? Sabe? Você não pode fazer lá em outro lugar. Eu não tinha isso, sabe? Daí eles falavam assim, e o Bruno Covas? Daí eu, o que tem? O que é isso? Daí eles, é o parque. Aí eu falei, aonde que é, meu Deus? Daí eles, é um parque lá na Linear. Daí eu falei, assim, lá se treina também. Daí ele, lá você pode ir. Aí eles falavam, o Bruno Covas e a USP é mais legal você ir quando é longão. Aí eles explicavam. O Ibira é legal quando você vai o intervalado, o seu tempo run. Tipo, eu fui real conhecendo passo a passo, sabe? Caraca. Porque assim, se a gente for pegar o movimento da corrida de rua, tá gigante já há anos. É engraçado isso, porque você estava dentro do esporte, que é o mesmo esporte que nem você falou, só que é um outro mundo. E você teve contato agora com a corrida de rua, que é um negócio, tipo, absurdo. Qual foi a sua primeira impressão quando você foi numa prova? Foi engraçado, né? Porque era muita gente. Eu cheguei lá e falei, nossa, tudo isso... Não, aí já me deu um pânico, porque quando eu chegava nas competições, a minha técnica brigava comigo, né? Porque eu chegava lá e eu queria ver todo mundo que tava lá. Porque naquela época valia muita coisa pra mim, né? Eu tinha bolsa atleta, tinha minha faculdade, que eu queria ter pontos pra ganhar as competições. Então, eu pipocava muito, né? Minha técnica falava assim, eu ficava muito olhando os outros, eu não olhava o meu. De focar o seu. Então, eu queria saber que faculdades que estavam, quem eram as outras atletas e tudo mais.
E eu ficava com medo, né? Tipo, naquela época eu era muito nova. Eu entrei na faculdade, no atletismo, com 20. Desses outros atletas ganharem, e por que eu não vou ganhar? Eu tinha que amadurecer essa parte ainda em mim, sabe? De fazer o meu, óbvio que, né, idade e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na corrida de rua, gente, olha como... Não, você é muito inocente, porque eu cheguei na corrida de rua e eu comecei... Quanta gente. Aí já começou a me dar um pânico do tipo, nossa, será que tem uma galera aqui que corre muito, que corre há anos? Nossa, não, eu vou ficar em último. As mesmas noias, ó como é um padrão, né? De competição, de como você tem que treinar a mente. Gente, nem tava valendo as coisas que eu competia na faculdade, sabe? Mas olha como é o instinto. E aí, eu tinha uma amiga lá que foi comigo nessa primeira corrida e falou assim, você é louca? Garoto, você não tá competindo em nada aqui, você tá numa corrida de rua, tem gente que vem aqui, sabe? Só pra pegar a medalha. Exato, que quer fazer uma corrida, que quer andar, que tá tudo bem, é um momento de lazer, de desfrutar, de bem-estar. Tá, assim... Por isso que é um treino. Você achou que todo mundo tava lá pra competir? Porque é muito uma quebra, né, da realidade. E sabe outra coisa que você falou agora do treino? Olha como as coisas são, que você tem que aprender, né? Quando eu recebi a minha primeira planilha, eu não entendia também, porque quando eu ia pra pista, o meu treino era o quê? Eu via a minha técnica e ela me dava o treino, os microciclos. Eu tinha noção na semana, mas ela meio que falava por dia. E eu tinha noção do que eram os meus treinos, porque a minha periodização era meio que pautada na intermédia, que era sempre setembro. Aí, quando eu peguei minha primeira planilha, chegou o longão, que todo mundo falava, né, desse longão. Eu falei, nossa, longão deve ser o treino, né? O meu primeiro, eu tava tão ansiosa pra fazer, que eu peguei numa época da residência que eu tava rodando na enfermaria. O que é a enfermaria? É um ciclo que a gente tem que ir lá no hospital todo dia, evoluir os pacientes que estão internados muito cedo, porque a visita começa às 7. Então, você que é residente, você tem que chegar antes pra você deixar tudo pronto e preparado. E eu falei, meu Deus, onde que eu vou fazer esse treino? Tava chovendo e eu tinha que encaixar... Antes, meu longão não era de sábado. Na minha primeira planilha, o meu longão era de quinta. Eu não lembro por quê que o Emerson pôs assim, mas era no meio da semana. Eu acho que era por causa dos horários da enfermaria, se tinha plantão, acho que era uma coisa do tipo, assim. E eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Meu primeiro... Olhei lá, eu acho que era de 12 a 14 quilômetros, ia dar, ele deu tudo bonitinho, né? O ritmo da esteira e tal. Falei, tinha uma ideia que eu vou fazer na esteira. Olha, meu, hoje eu lembro e falo, cara, que loucura que eu fiz. Porque, corredora de 100 metros que corria na pista. Na pista. Migrando pra rua. Se eu corria na esteira, nunca. Você sabe, quem não corre na esteira, cara, não corre na Eu esteira. corro na rua, eu odeio correr esteira. É um outro movimento, a esteira te leva, você tem que fazer força. Se você não está adaptado, os primeiros você leva, né? É um pouco difícil. E eu fui fazer o primeiro longo. Meu, lembro que eu parei, acho que umas 5 vezes e eu não tava entendendo nada. E tinha umas contas que eu tentava fazer do tipo, nossa, será que tá dando certo esse pace com esse quilômetro? E aí, no fim, eu só lembro que eu corri acho que 1h10, pausando assim, umas 5, 7 vezes. E eu falei, acho que tá tudo bem, tá tudo bom. Eu vou lá falar pra ele que eu corri um monte. E nunca mais faria isso, entendeu? Assim, eu acho que deve ser muito difícil. Eu acho que é mais tranquilo migrar da rua pra... Migrar não, né? Mas fazer essa transição mais leve pra pista do que vir da pista pra rua é muita diferença. Eu senti muito no meu tênis de pista, muito, assim. Achei muito louco. Eu acho que, tipo assim, até... pelos treinadores, eu acho que seria primordial. Infelizmente, a gente tem poucas pistas públicas aqui em São Paulo, né? Pra poder utilizar. Mas eu acho que seria, tipo, primordial fazer treinos... Casar esses treinos de rua com treinos de pista para evolução do próprio atleta amador mesmo. Eu acho que a gente conseguiria um ganho melhor, assim, de performance para quem quer evoluir. Bia, e a profissão? Porque, cara, a gente conversou aqui, você é nova, você já passou por bastante coisa, já tá na área da saúde há bastante tempo. Você tá pegando essa evolução. Eu falo que quando eu comecei a correr, a gente tinha médicos, mas a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha tanta suplementação. Hoje em dia tem muita informação para ajudar o atleta, não só profissional, como amador também. Eu falo que depois que eu até te contei um pouquinho em off aqui, que eu tive muitas quebras em provas, porque eu achava que para mim ir bem era só eu treinar. Tipo assim, eu não me importava muito com a minha alimentação, com a minha suplementação, com a parte saúde mesmo, biomecânica.
Como tá sendo acompanhar isso de dentro, porque você tá dentro, né, dessa parte de medicina, acompanhar toda essa evolução tipo assim, eu queria que você explicasse pra galera que tá em casa a importância de você ter um acompanhamento médico, não só nutricional, mas geral, assim, pra evolução, não só de performance mesmo, quem quer ter tempos muito bons, mas como parte de saúde mesmo. Eu acho que, tipo, a grande parte das pessoas que procuram esporte é para ganho de saúde, não é nem pensando em performance. Mas eu acho que também a gente precisa de um acompanhamento médico bem acompanhado para a gente fazer o esporte saudável, não se tornar uma coisa que vai te trazer malefícios lá na frente. Sim. Na primeira consulta, a gente até fala, né, pro paciente, pro atleta, assim, olha, independente do seu objetivo, se é performance, se é emagrecimento, hipertrofia, a gente vai, em primeiro lugar, olhar a sua saúde, né? Então, existem algumas características do esporte que o médico do esporte dá uma maior atenção em relação às outras especialidades, né? Que acaba, às vezes, passando um pouco batido. Então, na nossa primeira consulta, a gente tenta fazer um compilado da vida do paciente, para olhar ele de forma holística, para entender quem que é essa pessoa, com que ele trabalha, se ele trabalha muito tempo sentado, estressado, se ele tem algum objetivo, se ele come direitinho, se ele tem tempo para dormir, descansar, como são os treinos, como tá o humor dele, como são as relações dele, onde são os treinos, com quem que ele treina, se ele tem assessoria ou não. E existe até alguns detalhes dos exames laboratoriais, né, que acabam passando batido, que é importante no acompanhamento, que falam muito sobre, às vezes, uma queixa de cansaço que ele não está entendendo, alguma queda de performance que pode estar ali um pouco aliado. Então, por exemplo, exames que a gente pede e sempre está na nossa consulta. Perfil de ferro, que é uma coisa que quem corre longa distância depleta muito rápido os estoques, principalmente mulheres, que tem também o ciclo, né, delas envolvido. Vitamina D, que é uma vitamina que está em total relação com a saúde óssea, que é importante no nosso metabolismo, né? Então, o quanto que ele bebe de água, porque às vezes essa questão de ingestão hídrica afeta, né, o rendimento, a performance, o humor, como que tá essa questão intestinal, essa questão da microbiota, porque os estudos mais recentes já falam que a nossa microbiota, embora a gente já nasça, né, com ela, e ela vem de origem materna, estudos já mostram isso, ela tem mudanças ao longo da vida, e ela pode ser alterada baseada com o que a gente come, baseada em como e o que a gente treina, baseada no nosso sono. Então, a microbiota de um maratonista é total diferente de uma microbiota de um jogador de rugby, que foi onde eles avaliaram, né, num estudo. Então, são questões que a gente tem que estar em constante acompanhamento para ver se está tudo certo, né? Questão de gordura, se está ali tendo um desequilíbrio do seu perfil lipídico, essas coisas. Uma coisa que a gente tem debatido muito, Bia, aqui, e tem visto, eu abri o EP falando disso, hoje tem muita gente correndo bem. Tem muita gente performando, né, que a gente fala. E grande parte dessas pessoas são mulheres. Eu falo que eu fico, assim, abismado em algumas provas. Tem muita gente correndo bem. Eu falo que tem vezes que eu não consigo acompanhar. Eu tento marcar até treinos com pessoas que correm num pace parecido com o meu, até melhor que o meu. E é muito difícil acompanhar. Você como mulher, e como mulher que já correu para performance, como é isso para vocês, assim? Porque vocês têm toda essa questão hormonal, ciclos e... Vocês passam por muito mais coisa que a gente. O homem sofre bem menos nessa questão hormonal do que vocês. Como que é conciliar tudo isso? E se você pudesse dar algumas dicas para mulheres que treinam, que querem performar mais, porque eu acho que isso vem tendo um acréscimo, assim. Eu acho que nem eu te falei, quando a gente entra no esporte, quando a gente tem o primeiro contato com a corrida, principalmente com a corrida ou com o triatlon, a gente não chega já pensando, eu quero performar, eu quero pegar pódio. A gente chega pensando, eu quero mudar, ter uma mudança de hábito. Só que quando a pessoa começa a ter aquela convivência, entrar dentro do esporte, conhecer pessoas, ver que aquilo traz um benefício grande para você, é uma coisa que você vai se tornando mais competitivo. Até quem não é competitivo se torna um pouco competitivo, não com outra pessoa, mas com você mesmo. Fala, eu corri 10 para 1 hora,
quero correr 10 para 50. Sim. E você vai querendo essa evolução constante. Então, você como mulher e como médica e também como atleta, quais são as dicas que você dá para essas mulheres que querem performar um pouco melhor e sofrem no dia a dia com essas mudanças hormonais e tudo mais? Sim, essas mudanças, elas são reais, né? A gente sabe que existe a mudança hormonal baseada no nosso ciclo, né? E ele é mensal, acontece sempre. A primeira coisa é isso que eu disse da saúde, né? Então, ter uma médica sua, é muito legal isso. Se você tá habituada à sua gineco a sua ginecologista, né? E você é do esporte, assim... Seria legal que essa ginecologista soubesse, né, do seu treinamento, da sua rotina, tivesse ciência, porque se tiver alguma alteração em algum exame, ela soubesse linkar essa alteração laboratorial com a clínica, né, de quem é você, porque cada paciente é um paciente. Se você tem a opção de ir num ginecologista do esporte, porque essa especialização já existe, seria uma boa, ou também com o seu próprio médico do esporte, né, porque a gente tem esse conhecimento. Mas, em primeiro lugar, é essa saúde checada já, né? Então, o estoque de ferro, pra mim, eu acho que na mulher é uma coisa que tem que sempre estar em dia, porque ele, depletado, ele tem que ser... suplementado, né? E é uma queixa até que corriqueira para as mulheres. É normal vir abaixo, né? E a gente acaba fazendo pela alimentação, ou via oral, enfim. Então, o primeiro ponto é isso. Tenha uma boa saúde alinhada com os seus médicos, né? Com a sua nutri, uma boa alimentação, um bom descanso. Agora, dessa parte do ciclo, eu tenho certeza, assim, que o esporte é um mecanismo de válvula de escape, né? Então, muitas mulheres trazem a queixa do tipo assim, mas antes de eu menstruar ou ali do meu período, eu acabo ficando mais cansada, mais irritada, e eu não quero fazer o meu treino, ou eu tenho uma queda de performance do treino. Ok, isso pode acontecer dependendo da pessoa, né? Isso pode não acontecer com um tipo de perfil, mas outras pessoas têm essa queda mesmo. E ok, mas aí eu acho que a dica que fica o exercício, aqui ele é remédio, ele é uma válvula. Então, assim, tudo bem se você for lá no seu treino e tá lá para você fazer 5 tiros no ritmo de 5,30, só que você não tá afim, você tá meio ali com habilidade do humor e você tá se sentindo cansada, inchada, não sei. E aí você quer fazer 3 pro ritmo de 6. Ok, teve uma queda da performance? Teve. Vai mudar a longo prazo pro seu objetivo final? Olha, acho que muito pouco, porque seriam treinos pontuais. A meu ver, como aqui corredor e médica, seria assim... Faça o que está ao seu alcance. Se você for lá e fazer o mínimo, eu acho que isso já vai ajudar nessa questão do mal-estar em relação ao seu ciclo, entendeu? Porque o exercício, ele acaba ativando vias dentro do seu organismo que ajuda, sabe? A tirar essa sensação de... Tô me sentindo meio pesada, meio com dor, enfim. Então, a minha dica que fica por mais que você não esteja com vontade de fazer o 100%, faça o que está ao seu alcance, sabe? Trabalhe com o que você tem no momento. E lembrando, assim, nesse período, sempre se alimentar muito bem, né? Porque talvez é um período ali que elas acabam falando que se sentem mais ansiosas, mais com alguma coisa que muda um pouco o humor delas mesmo. Então, lembrar de tomar bastante água, de descansar bastante, mas não deixar de fazer as coisas do dia a dia, mesmo que uma menor intensidade, uma menor frequência, entendeu? Ô, Bia, você falou essa questão do ferro, e aí, linkando nesse assunto, eu vou enfatizar bem na questão de saúde feminina, porque eu acho importante. Eu acho que o nível de mulheres praticando esporte aumentou, e você tem uma boa base, tanto médica quanto vivencial mesmo, do esporte. Eu presenciei, assim, vejo que tem muitas mulheres que teve um aumento do sofrimento dessa questão de sangramento excessivo, assim, os ciclos são muito desregulados, vamos falar assim. Tem muita mulher que não tem, tipo, um ciclo certinho, de X data a X data, acabam tendo sangramentos excessivos na semana, acho que aumentou muito essa questão de miomas também, tudo mais. Essas pessoas que sofrem com esses tipos não sei se eu posso chamar de desregulagem hormonal, eu não sei o que seria,
Mas elas podem praticar o esporte normalmente, porque, consequentemente, quanto mais sangue você perde, seus níveis de ferro, tudo abaixam bastante. E eu já presenciei pessoas, mulheres, me dizendo que, tipo, sofriam muito. O batimento cardíaco ficava muito alto, cansaço, elas não tinham força para completar um treino. Às vezes, você fazer uns 5 km se torna desgastante. Elas não conseguiam enxergar a evolução por esse problema hormonal que elas estavam sofrendo. E é uma coisa que, às vezes, não é rápido de ser resolvido, né? Então, elas podem continuar normalmente praticando esporte, lógico, com acompanhamento né, do ginecologista, mais os médicos necessários. Mas tem como controlar isso? O esporte auxilia a controlar isso? Como que é? Então, é bem importante essa saúde da mulher, né? Porque antigamente tinha até aquela tríade da mulher, né? Que hoje a gente nem fala mais da mulher, porque a gente sabe que tá tendo em homens também. Mas RED-S, né? Que são os pontos importantes pra gente ver da saúde da mulher. E não só o fluxo intenso, mas também entrar em amenorreia, né? Que é a contrapartida. Que é sempre o que a gente fala. Onde isso vai trazer a dor na mulher, né? A queixa dela. Então, ele pode se repercutir de forma clínica em cansaço, em desgaste, em o treino tá muito e minha queda de performance, eu tô irritada. Então, a gente tem que analisar cada caso, né? Que cada caso é individual, mas existem formas da gente contornar. Existem medicações que a gente pode usar, né? E olhando ela sempre, assim, não só os estoques de ferro, mas também hemoglobina, para ver se não tem ali uma questão de anemia ou não. E questão hormonal, a gente pode sim entrar talvez com um anticoncepcional para tentar regular esse ciclo, né? O anticoncepcional ele pode ser usado sim para mulheres que correm sem queda da performance. Tem outros métodos contraceptivos também que ajudam, né? A gente tem que ver se ela usa ou não DIU, por exemplo, que também altera essa quantidade do fluxo. E lembrar assim, né? Que tudo tem um porquê. Por que tá acontecendo isso? É dela mesmo? Ou isso foi mudando? Foi uma característica que ela fez alguma coisa, ela adquiriu, tem como contornar, ou ela tá com alguma coisa, um mioma, por exemplo, super aumenta o sangramento. Então, os exames dela de imagem também estão em dia. E lembrar assim, Bia, mas ela não tá se sentindo disposta para treinar nesse período, né? Então, assim, às vezes mais vale realmente descansar um dia e perder realmente um dia inteiro de treino, porque daí no outro você vai treinar muito melhor esse outro treino, entendeu? É importante não desanimar, né? Isso, mas é bem importante essa questão de saúde da mulher, né? Porque envolve nessa tríade também a questão óssea, a questão da ingesta alimentar, né? Que a gente sabe que também até um tema para outro podcast, né? A nutrição esportiva, né? Nutrição no endurance é uma coisa que tem que ser falada, né? A suplementação, ela se faz muito presente. E ela altera, assim, o metabolismo. E, por consequência, altera a parte hormonal. Comentei com você em off que eu comecei a ter contato com conteúdo de corrida ligado à fisiologia. E eu achei muito interessante a abordagem de como isso faz diferença realmente no nosso dia a dia de treino. E é uma coisa que, tipo assim, eu passei por algumas assessorias já e eu não vejo isso muito presente nos técnicos, nas assessorias esportivas. O quanto você acha que o fator fisiológico iria agregar no embasamento técnico dos professores? Não estou dizendo que são todos os técnicos que não se importam com isso, mas eu ainda acho, na minha opinião, que tem uma defasagem muito grande, assim, as pessoas não focam tanto nisso e focam só na parte do treinamento em si, da técnica, e esquecem dessa parte fisiológica que é onde acho que está a chave para mim hoje. Hoje, tendo um conhecimento um pouquinho dessa parte fisiológica, eu vejo que faz muita diferença no seu ganho final lá do seu treino. Então, como você enxerga essa questão fisiológica ligada aos treinamentos hoje em dia? Se isso realmente não está tão presente ainda, poderia estar mais, e o quanto isso agregaria de conhecimento técnico, até para o próprio atleta amador mesmo. É uma questão bem rica essa da fisiologia, né? Porque a fisiologia, ela é ciência. Então, ela trabalha com fatos e números. Ela te enxerga de forma precisa. Do tipo, você veio aqui e você falou desse exame fisiológico, né? Que é a ergoespirometria, que é um exame que vai medir o seu gasto metabólico através da sua ventilação. Então, quanto você consome de oxigênio e produz de gás carbônico. E vai me dar 9 parâmetros. São 9 painéis que eu vou te ler como um todo. E daí eu vou te
extrair informações muito ricas para você dar precisão no seu treinamento. Do tipo, zonas de treinamento. Então, vou falar de Z1 a Z5. Então, daí já sai toda a sua periodização, né? Eu posso dar os seus tiros, onde que você vai fazer o intervalado em Z5. Eu posso dar o seu longão, onde você vai fazer Z1, Z2. Eu posso falar se você vai ou não quebrar na maratona, de acordo com a estabilização do quanto você gasta de glicogênio, o tempo que você demora para estabilizar o seu gasto muscular do glicogênio. E se você demora ou não, se você está conseguindo ter um metabolismo bem efetivo em relação a isso. O Ergo Spirit também me traz a informação do seu gasto energético, né? Pela essa troca gasosa. Então, o quanto que você oxida de gordura em relação a carboidratos. Então, quanto está eficiente essa metabolização ou essa oxidação, né? Se você tem que trabalhar mais usando a glicose, o que você deveria fazer mais em relação à sua dieta, à sua suplementação. Então, ele trabalha de uma forma científica e precisa. Não há assim, eu acho. Não, é isso. Eu tô te mostrando ciência, né? num laudo, entendeu? É um médico, é um profissional, é um fisiologista que está te falando. Só que esse link para as assessorias, realmente, ele fica um pouco ainda em déficit, porque eu acho que é um exame difícil, né? Acesso ainda, é um exame caro, poucos lugares em São Paulo que fazem, não é todo mundo que consegue acesso, e as assessorias, na verdade, elas adaptam. O que os treinadores fazem? Tem 2 testes que eles usam para colocar no lugar, que é o teste da fala e o teste de 3K. Que é meio a sua percepção de esforço, né? Então, ele fala para você correr no seu máximo durante 3 quilômetros. E o teste da fala, para quem não sabe, é aquele teste que ele fala assim... então, você vê lá... Quando você tá conversando, é sua Z1, né? Que você consegue falar com a outra pessoa. E conforme você vai falando menos e palavras picadas, né? Tipo assim... Falando normal, Z1. Aí vai correndo mais um pouquinho, vai entrando em Z2 e pela percepção de esforço, frequência cardíaca, né? Vai trocando os passos, vai aumentando. Aí Z3, palavras, mas falando. Z5, você nem consegue falar palavras, entendeu? Você tá tão ali no embalo do tiro e tudo mais que é o seu limite. E aí você volta e você fala pro seu treinador, olha, eu corri então os meus 3 quilômetros em tanto de tempo, eu atingi o meu pico de esforço nesse ritmo, nesse pace, e a minha percepção de esforço foi essa. Aí, baseado nisso, ele monta uma planilha. De uma forma empírica? Não, na sua percepção de esforço, baseado no seu teste. É mais ou menos um Ergo Spirit adaptado. Mais genérico, né? É bem leigo. Bem genérico, né? Ô, Bia, hoje, na sua ótica, assim, o que você acha que faz mais diferença? Lógico, eu acho que todos os pilares são importantes. Treinamento, alimentação, parte fisiológica, exame, acompanhamento. Mas o que você acha que ainda falta para grande parte das pessoas e que faz grande diferença, assim? O que mais pesa? Alimentação? É realmente foco nos treinamentos? Essa parte... Esse acompanhamento fisiológico, para a gente saber onde a gente está em déficit, onde a gente precisa melhorar, suplementação. No seu ponto de vista, o que... No cenário geral, tá? Não vou... Tá. O que você enxerga, assim, hoje, em grande parte dos atletas que você convive também no dia a dia, que eles sofrem mais, assim? Que eles te procuram... tô quebrando, não tô conseguindo desempenhar. O que você nota que mais fica em déficit, assim, né, dos atletas? Tá. Quando você diz atleta, você quer dizer o profissional ou o amador? Vamos falar de amador, porque eu acho... Na minha ótica também, eu posso estar falando errado. Eu acho que o profissional, ele tem um pouco mais de cercamento técnico perto dele. Sim. O amador já não. Eu vou até te falar assim, eu quis te trazer aqui, porque eu acho super válido ter profissionais, que nem eu abri o programa falando, galera, de você procurar profissionais que praticam esporte. Profissionais que conhecem o que a gente passa no dia a dia. Pô, o que é um tênis, o que é um gel, o que é um longão, o que é um treino ritmado, o que é um treino de VO2. Eu acho que é importante ter profissionais que entendem, porque senão eu vou chegar lá pra você, Bia, eu tô fazendo meu treino intervalado, tô quebrando. Aí você fala, treino do quê? O que é treino? Tipo assim, você não vai saber o que eu tô falando, entendeu? Por isso que eu quis trazer você aqui. Isso na corrida, né? Fora as outras. Sim, eu tô falando a linguagem da corrida. Imagina aqui. Bike, Caravanhola, né? Bretelli. Então, assim... O que você nota nos atletas amadores que geralmente
O que mais chega em déficit pra você, assim, você fala assim, putz, os caras estão pecando sempre na mesma coisa, assim. Meu, eu acho, a meu ver aqui, hein, gente, eu como médica do que eu atendo, das minhas coisas, eu acho que, assim, o treino, as pessoas até têm a ciência que tem que fazer atividade física, pelo menos 1 hora por dia, o que é o treino, ir na academia, independente do que essa pessoa faz, né, a corrida e tudo mais. O treino vai. O que eu acho que é ali a dor mesmo é a alimentação. Alimentação e barra nutrição, assim, esportiva, né? Pra quem faz o endurance, é isso de ter que tomar água, ter que tomar gel, enfim. Eu já lidei com pacientes que faziam meia sem tomar gel, sem, sabe, suplementar. Mas, basicamente, a alimentação do tipo, o paciente chega e... Ai, faz tudo direito, não sei o que, chega em casa... Ai, muito cansado, não janta. Tá, mas daí o músculo vai pegar a energia da onde, sabe? Ele vai queimar de algum lugar, ele vai pegar do músculo, então, sabe? E às vezes não é assim... Ai, não quero fazer. Às vezes falta uma informação ou um acompanhamento. É por isso que o médico do esporte, ele vem para coordenar a saúde. Ele vem para olhar o paciente de forma holística. Acaba essa coisa do tipo, o cardio vai olhar o seu coração, o nefro vai cuidar do rim, a nutri vai te dar a dieta, o técnico o treino. Não, o médico do esporte chega e fala, deixa eu ver, daqui, David, deixa eu olhar o que você treina, o que você come, você dorme, eu vou olhar você como um todo, eu vou gerenciar a sua saúde e a partir disso vamos juntos num acompanhamento, entendeu? E aí ele une tudo num só e fala, daqui pra frente é essa linha aqui que a gente vai buscar, esse objetivo, e eu vou ser um canal facilitador para que você atinja esse objetivo e eu vou ilustrar isso com números. E aí vem a fisiologia. Nossa, animal. Eu acho depois que a gente começa a ter... lógico, galera, vocês que estão assistindo a gente, eu acho que existem níveis, assim, né? Vamos classificar como níveis. Você que está começando a praticar um esporte agora, que está tendo esse primeiro contato, eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo é importante para você também, para você já ter um conhecimento inicial, porque é uma coisa que faz diferença, mas aqui, eu acho que a gente já está falando de um grau, não que não seja uma informação importante para quem está começando, mas eu acho que quando você começa, você não está tão ligado ainda nessa questão de procurar especialistas necessários para te ajudar. Então, assim, eu acho muito legal a partir do momento que você começa a ter noção de que esses profissionais fazem diferença, que seja de 1 minuto, 30 segundos do seu treino. Então, tipo, tô me lesionando menos. Que eu acho que é uma coisa que tá muito ligada também, né, Bia? Com essa questão de alimentação, acompanhamento. Sim. Eu falo, eu já sofri muito com lesão. Muito. Tipo, minha pisada é hiperpronada. Então, eu já fiz dietas malucas, sabe? Tipo, igual você falou, não vou jantar. Porque, sei lá, eu não vou jantar. Vou treinar, chegar, tomar banho e vou dormir. Aí, beleza, dava 1 mês, eu tava lesionado. Porque eu não tava ingerindo os nutrientes necessários pra suprir, igual você falou, tava tirando do músculo. O músculo não tem energia pra funcionar, entendeu? É que nem quando a gente fala, o carro, quando tá acabando a gasolina, ele roda, mas ele roda com pouco. Até quando? Aí vem a lesão, que é quando, sei lá, funde o motor, porque tá com pouco óleo, sabe? Tipo isso. Essa questão da suplementação é legal. Tem um amigo meu que tem na assessoria lá, e até pouco tempo atrás, ele não tomava nenhum tipo de suplemento. Porque a esposa dele é ligada à saúde, não sei a área, mas você não precisa de suplementação, você pode tirar de alimento. E eu falava pra ele, e ele terminava os treinos, tipo assim, você via, exausto, tipo, cheio de sal. Eu falava, cara, eu acho que você precisa fazer reposição de sal, você precisa tomar alguma coisa. Mas eu dava a minha base leiga, assim, que eu, né, vivencio. Tem algum problema, Bia? Porque algumas pessoas ficam com medo. Mas eu posso ficar tomando suplemento? É legal? Será que não vai atrapalhar minha saúde? Dá um pouquinho da sua ótica aí, dessa questão da suplementação. É que o universo dos suplementos, né? E o nome já diz, né? É um complemento, então ele não substitui a sua alimentação. Ele é muito farto, ele é muito rico hoje. Então, suplemento a gente tem de tudo. Tem betalanina, tem creatina, tem whey, tem o suplemento de carboidrato, que é o gel, tem a cápsula de sal. Então, depende do que ele tá falando. E depende do perfil do paciente, né? Mas, a princípio, assim, vendo em relação à corrida, eu não quero suplementar, eu quero usar a comida. Ok, você pode ter essa opção. O benefício do suplemento é a via que
é facilitada. Ele vai ser absorvido de uma forma mais rápida, ele é mais pronto, né? Ele é mais fluido, ele já tem ali estudo que fala que carboidrato pode, né, já ser absorvido na mucosa. Então, cara, você tá numa corrida, você quer tudo pra já, Rápido, né? Então, assim, não quero tomar o gel, quero comer banana. Você pode, mas é mais efetivo, dependendo do que você tá buscando. Se você quer performance, tomar o gel, né? Tem até aquela discussão que falam que o tomar é mais fluido, Líquido. então vai mais rápido que o gel. Enfim, não dá tão... aumenta a digestibilidade. Então, depende. Tem que analisar se ele não tem doença, nem comorbidades associadas, alergia, enfim. Mas, a meu ver, tem que individualizar. Não dá pra falar genericamente, né? Mas tem que suplementar. Se você vai fazer um treino extenuante, né? O corpo precisa. Ele não aguenta correr muitos quilômetros sem tomar água, sem tomar gel. Aí eu vou falar a gente, analisando o seu perfil, vi que você tem especialização também nessa questão de compulsão alimentar, né, Bia? E a gente nota, com o passar dos tempos, né? Acho que a facilidade de se comer besteira hoje em dia ficou muito facilitada. Qualquer lugar do mundo que você tiver, você passa a mão no celular, você pede alguma coisa. Qualquer lugar que você para pra passear o carro, você vai no mercado, tem besteira pra você pegar e comer ali na hora. E assim, eu vejo muita criança hoje em dia já com sobrepeso, com hábitos alimentares bem ruins, assim. Eu não vou falar ruins, porque quando eu era criança, eu também... Assim, a gente come, às vezes, o que a gente tem financeiramente acesso e também o que os nossos pais estão acostumados a comer, né? A gente tem muito essa... Aqui no Brasil eu vejo muito isso, a gente tem muito essa cultura, né? Meu pai e minha mãe comem isso, então eu vou comer isso também. Sim. Se eles estão vivos até hoje, acho que tá tudo Sim. certo. Como você acha que é possível, até os pais, acho que vou ficar muito em criança, porque quando a gente já tá mais velha, é uma consciência nossa, a gente sabe do que faz bem e o que faz mal, e é mais fácil você mudar, né? Agora, quando você é criança, você é muito, tipo, dado, né? Come, Então, assim, como que os pais que estão em casa podem mudar um pouco esse hábito alimentar dos filhos? E para quem sofre dessas compulsões, porque a gente sabe que também não é todo mundo que come porque come porque quer. Porque realmente tem uma compulsão, porque passa por um problema de ansiedade. Acho que está muito ligado hoje em dia também isso. As Sim. pessoas são cada vez mais ansiosas, passam por problemas psicológicos e acabam meio que descontando na comida. O que você pode deixar de dica pra galera aí, que eu acho legal a gente abordar esse assunto? Sim, nossa, compulsão é um assunto que eu gosto bastante, né? Não é à toa que fui fazer uma especialização no Ambulim ali da USP, porque realmente é um tema bem atual. E ali eles abordam até que a gente vive num ambiente extremamente obesogênico, que bombardeia a gente o tempo todo com esse fato de que come de tudo. E são alimentos ultraprocessados, ultrapalatáveis. Do tipo, dá uma mordida e já quer comer outra. E tem também a questão das papilas gustativas, né? Ali do doce, elas se localizam na ponta da língua e bem aqui pertinho da valécula, que é uma estrutura perto já da garganta pra gente querer engolir. Então, quando a gente morde, a gente já quer engolir. É uma adaptação nossa, né? Que foi selecionada para que a gente engolisse os alimentos que a gente julgasse que era bom pra nossa sobrevivência. Então, sei lá, caixa de bis. É por isso que a gente come um e já quer engolir todos. Todos. Tem uma explicação, né, por trás. E, por exemplo, o que você disse, criança, né? Gente, já perceberam que quando a gente vai na farmácia, no posto, sei lá, pagar a conta do restaurante, são lugares que você não iria comprar comida. Você vai na farmácia comprar remédio, você vai no posto colocar gasolina, você vai pagar a conta do restaurante porque você já almoçou. E aí tem uma prateleira pra você bater o olho e falar assim, o que eu vou querer? Teoricamente, você não precisa de mais nada ali. Se você já almoçou ou se você foi comprar o remédio, você vai comprar remédio por gasolina, sabe? E aí, é esse fato do que eles falam de você se sente, coagido a comer, a se alimentar, né? Então, fica um pouco difícil. Ainda mais quando a gente fala de criança. Porque criança, ela é uma esponjinha, né? Ela olha e ela faz. Principalmente o que os pais estão fazendo. Então, o que fica de dica para pai e para mãe é que, assim, né? As crianças vão fazer o que a gente ensina para elas. Então, ensinar desde pequenos bons hábitos. Até porque as papilas gustativas, elas se formam ali quando a gente é mais criança, né? E elas
as nossas papilas, elas podem ser moldadas pelos alimentos ultrapalatáveis e ultraprocessados, né? Dependendo do gosto do alimento, já tem estudo que mostra isso, né? Que muda o paladar da criança. Depende da idade que ela entrou ou não em contato com açúcar, em contato com algum tipo de alimento que ela não estava habituada. Porque é um alimento que a gente cria, né? Lá na especialização, a gente até estuda um pouco do processamento do alimento, sabe? O morango que era morango, aí o morango que vira geleia, e a geleia que vira o biscoito ou bolacha, ou que vira um bolo. Tipo, olha onde ele passou, entendeu? Daí você acha que essa criança que come esse bolo, acha que isso aqui é morango, aí quando morde o morango, acha que morango é morango? Não. Morde eles falam isso lá também, morde um bis e morde um melão depois. Cara, melão nem é melão mais, o melão é água. Fala sério. Exato. Então, assim, ensinar, né, desde de cedinho e trazer boas opções e quantidade de opções, né? Deixar a criança também livre para fazer escolhas e não, assim, só fala, come. Explica, né, o porquê dessa boa alimentação, onde que vai. Faça ela entender. Eu falo isso para meus pacientes também. Eu não quero que você saia daqui com uma obrigação, com uma conduta minha, Beatriz, falando, olha, Deide, você tem que fazer isso. Não, ninguém tem que nada aqui nesse mundo. Todo mundo tem total autonomia. Eu quero que você entenda o porquê que eu estou te explicando para que você tenha um bem-estar maior, uma saúde melhor, uma qualidade de vida maior, baseada na ciência, no que a gente estuda, em artigo científico que fala que se você fizer desse jeito, você vai viver de uma forma mais longeva, mais, sabe, duradoura. É a saúde e bem-estar sempre, né? Essa questão da compulsão, Bia, ela tá muito ligada à questão mental mesmo, né? Ou não? É uma coisa que você adquire com hábitos durante a sua vida, assim? Ou é uma coisa que a criança já nasce com isso? Como Não. funciona? Porque, assim, eu assisto muito esses programas lá dos Estados Unidos de sobrepeso e tudo, e eu vejo que o médico sempre fala, ó, beleza, se você quiser melhorar, você vai ter que fazer regime, óbvio, mas você vai ter que passar com um psicólogo pra acompanhar aí, pra ver como estão as coisas. Existem 3 questões aqui, na verdade. Existem, sim, síndromes, né, congênitas, que a criança nasce com uma disfunção, uma desregulação, e ela nasce ali com uma hiperfagia. Existem doenças, mas, assim, são casos diagnosticados, isolados, que são crianças com algum tipo de doença já pré-estabelecidas. Existem crianças que, por alguma disfunção hormonal ou até de quimiorreceptores, alguma disfunção neuronal, alguma coisa pode estar desequilibrada no metabolismo dela, e aí ela acaba, assim, imprimindo isso na alimentação, né? Então, é um desequilíbrio fisiológico que se expressou na alimentação, mas existe também total ligação com o emocional. E aqui nesse emocional, a gente abre um leque, porque daí pode ser um emocional assim, essa criança, ela tá ansiosa e ela tá descontando na comida? Essa criança, na verdade, ela tá comendo porque ela não dormiu bem, e quando a gente não dorme bem, a gente não tem energia, e o nosso corpo busca energia de algum lugar, e o primeiro lugar é o alimento. Alimentos ricos em açúcar é a primeira coisa. Quem dá plantão noturno, primeira coisa, vai lá e come um monte, porque daí vai pegar a energia de outro lugar. Então, assim, ela tá bebendo água, porque também a desidratação é um reflexo de você ir lá e descontar. Ou é um padrão que ela tá vindo da família, né? Ou o contrário, porque, assim, eu já vi relatos de, tipo assim, o pai e a mãe comem muito, aí a criança aprendeu que pra ela ser aceita, ela tem que comer muito, então ela vem desse padrão de que se eu comer muito, meu pai e minha mãe vão gostar de mim, daí ela come muito. Então, é um comportamento, né? Então, entra a parte emocional. Então, existem inúmeros fatores. E lembrando aqui, compulsão, né? Ela tem um significado, né? Ela tem uma definição, que é pelo menos acontecer de 2 vezes na semana, né? E tem ali você comer uma quantidade acima, né? Por um período. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho compulsão, mas tem ali uma definição certa, né? Do que é isso, compulsão, né? Entra ali como um transtorno mesmo, né? Da gente acompanhar e diagnosticar, enfim.
Show, 1h10 já. Eu tinha um monte de pergunta pra fazer aqui ainda, Liminha. E aí, como a gente faz? A gente faz um EP de 3 horas? E aí, como é? Marca a parte 2. É que nutrição, muita coisa pra falar, né? A gente podia fazer um de nutrição esportiva. Vamos marcar. Porque, cara, eu comecei, que nem eu te falei, eu tive acesso há muito pouco tempo a essa parte nutritiva e fisiológica ligada ao esporte. E eu tô colhendo pequenos frutos já que eu tenho certeza que com um acompanhamento bem dedicado, assim, eu acho em qualquer esporte. Eu acho que você consegue evoluir muito, assim, independente se você é um atleta amador, iniciante ou então profissional. Bia, te agradecer. Tinha muita pergunta pra te fazer aqui ainda, mas... Eu vendi. Te agradecer, obrigado por ter comparecido ao canal. É muito legal trazer alguém que conhece, tem embasamento técnico pra falar, porque hoje em dia é tanta informação que são bombardeadas em cima da gente. Ah, come isso, não come aquilo. Toma isso, não toma aquilo. É legal usar isso, não é legal usar aquilo. Então a gente fica meio que perdido, assim, hoje em dia, né? Porque a informação tá muito fácil, né? É a mesma coisa da comida. A informação tá aí no Instagram, no YouTube... E a gente fica meio que vendido. Então, por isso que eu acho legal trazer pessoas aqui no canal que fazem o esporte, que é o mais importante, e entendem do que estão falando, porque conseguem dar um pouco de direcionamento para quem segue a gente, para mim também, que estou aqui ouvindo e aprendendo também. Então, obrigado por ter vindo, por ter compartilhado conhecimento com a gente. Liminha, bota as redes sociais da Bia aqui. A gente vai deixar tudo certinho. Bia, para quem quiser fazer contato com você, para quem ficou interessado e quer saber como funciona um pouco mais esse acompanhamento de perto aí, como que eles fazem? Eles entram em contato direto com você? Obrigada pelo convite. Podem entrar em contato comigo aqui pelo meu Instagram mesmo. É isso? Pelo Instagram? Legal. Então, cara, agradecer de novo. Obrigado. Parabéns aí pela trajetória no esporte, na profissão. Tenho certeza que você vai voar longe ainda aí. É uma área abrangente. Acho que ainda a gente está muito, muito em falta aí, com bons profissionais para conseguir auxiliar as pessoas. Então, parabéns. Boa sorte na sua jornada. Conte com o canal que você precisar aí. Tamo junto. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Se rolar outro episódio, eu venho. Com o maior prazer. Show de bola. Rapaziada, é isso aí. Mais um EP entregue para vocês. Aí, Liminha, se depois de hoje você não começar a parar de comer traquinas, parar de tomar todinhas, já do almoço daqui a pouco, já sabe. A fome tá vindo já. Se trouxe besteira pra comer, já descarta. Você viu aí, né? Você viu aí? É triste a situação. Rapaziada, mais um EP entregue pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. A gente também, para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, a gente também tá presente no Spotify. Então, você que não tem tempo de ficar toda hora, sentar, assistir, dispor 1 hora do seu dia aí, conecta no Spotify, vai lá pedalar, vai lá fazer sua caminhada, ou você tá levando seu filho pra escola aí no trânsito caótico de São Paulo, de qualquer lugar que você estiver de São Paulo, coloca lá no Spotify, ouve a gente, eu tenho certeza que você vai ter 1h e 20 mais agradável aí, certo? Espero que vocês tenham gostado. Calma aí, não acabou ainda não, pô. Você saiu de férias e esqueceu como apresentar podcast? Eu sempre esqueço de percebi. Avisar os nossos convidados, né? Isso aqui é um presentinho do nosso apoiador Box da Fazenda. Não é tão saudável quanto deveria ser, mas é um docinho que geralmente a gente acaba entregando, tá? Pode abrir aqui a hora? Pode. Espero que você goste, como forma de agradecimento. Você vê, cara, eu tô ficando... daqui a pouco o nosso apoiador vai falar assim, eu não vou mais... Exatamente. Eu não vou mandar mais. Eu não vou mandar mais porque ele não tá dando. Ai, que da hora! É um suspirinho aí. Aqui? Dá pra ver? Dá. Que chique! Obrigada, gente. Imagina. Não, mas eu como, óbvio. Já pensou... É de sapatinho também. É do logo do canal. Obrigado. Olha lá. É do sapatinho. Obrigada. Certo? Sim. Vale deixar também, divulgar também o canal dela também, né? Que ela tem um canal. Bota aí pra galera dar uma olhadinha e seguir lá também. Então, se você quiser falar um pouquinho, Bia. É o All-In, né? Nós estamos fazendo o nosso canal, né? Estamos migrando pro YouTube também. E atualmente o All-In é composto por mim, mais 2 médicos do esporte, né? O Diogo e o Léo. E é um canal de informação para falar de medicina e saúde, medicina do esporte, nutrição esportiva e performance. Sejam convidados a dar uma olhada. Show. Galera, segue lá. Então, para quem quer mais dicas aí sobre o assunto, nutrição esportiva, saúde, esporte,
Sigam lá o All-In, a página deles também vai estar na descrição aqui do vídeo. Acho que tem muito conteúdo bacana aí para nós que somos atletas em diversos segmentos aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo. Tem muito conteúdo bacana para trás aí, você que tá chegando agora. Nutrição, histórias de superação, mulheres no esporte, compulsões. Acho que já falamos de muita coisa aqui. Atletas, treinadores. Então, volta um pouquinho aí. Tem muita coisa legal para vocês ouvirem. Espero que vocês tenham curtido aí esse EP, tenham curtido a participação da Bia. Tem muita gente legal que vai vir participar com a gente ainda. Então, fiquem ligados no canal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Continuem praticando esporte, continuem se alimentando bem. E bola pra frente. Vamos lá. Tamo junto.